Vamos deixar a palavra de Deus já aberta no Evangelho, na primeira carta do apóstolo João. É sempre uma alegria estar mais uma vez com os irmãos. Agradeço ao pastor Rogério pelo convite, também a sua esposa, aos irmãos que têm sempre nos recebido, a irmã Lourdes, o irmão Antônio e a toda a igreja que sempre nos recebe com muito carinho. Estou desta vez com minha esposa, da última vez ela não pôde vir, então é sempre uma alegria, um prazer grande estar com os irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Sei que não sou digno, mas Deus tem sido misericordioso conosco. E espero que, de alguma forma, o Senhor nos abençoe mais uma vez nesta manhã na exposição da sua palavra. Então, o texto que nós vamos ler se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, e a pregação propriamente vai se concentrar dos versos 1 ao verso 4. Mas nós vamos agora fazer uma leitura do capítulo todo, do capítulo 1 todo. Esse capítulo, ele tem essas divisões, não é? A primeira parte do capítulo vai até o verso 4, que é onde nós procuraremos nos concentrar. Depois, há uma outra divisão, que começa no verso 5, vai até o verso 7. E, mais uma vez, a última divisão deste capítulo, que vai do verso 8 ao verso 10. No entanto, como já vos falei, nós iremos expor os primeiros versos, a primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Então, ouçamos o que diz a palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, vamos ler do 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Só lembrando a versão que os irmãos estão a utilizar, certamente há algumas diferenças, não é? Mas o sentido é o mesmo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aí. Vamos mais uma vez
pedir a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque temos a liberdade de, neste país, abrirmos a tua palavra santa, podermos ler, podermos cantar louvores ao teu santo nome, podermos falar a respeito do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, podemos ter a tua palavra no nosso idioma, podemos ler, compreender, estudar, analisar e por ela sermos edificados. Sabemos, Senhor, que se o teu Espírito não nos conceder a iluminação para entender a tua palavra, se o teu Espírito não aplicar a tua palavra ao nosso coração, de nada vale esta leitura, esta pregação ou outra coisa qualquer que diga respeito ao teu santo nome. Por isso suplicamos por tua bondade e misericórdia, que tu sejas conosco, mais uma vez nesta manhã. Continues a nos abençoar e nos abençoe agora, pela leitura, a exposição, a explicação da tua santa palavra, para que o teu nome seja honrado em nossas vidas, seja glorificado e para a nossa edificação, para a nossa alegria, para que o nosso gozo seja completo. Nós suplicamos tudo isso no nome santo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma carta que tem apenas 5 capítulos, escrita pelo apóstolo João. Embora a carta, ela por si só, ela não mencione o seu autor, nem os destinatários, no entanto, é da tradição cristã, isso desde já o 2º século, a atribuição desta carta ao apóstolo João, conhecido por nós como o apóstolo do amor, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, um daqueles que estavam muito próximos ao Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João eram muito íntimos do Senhor Jesus Cristo. E ele era um dos apóstolos, um dos principais, e tinha uma intimidade muito grande com o Salvador. E ele provavelmente morreu já velhinho, já com idade avançada. Diz a tradição, embora a Bíblia não mencione, mas pela história, pela tradição, pela citação dos pais da igreja, já ainda no 2º século, ele provavelmente escreveu esta carta já no ano 85, ou talvez no ano 90, depois de Cristo, e já era um senhor de idade. Provavelmente, João, o apóstolo, no período em que ele escreveu esta carta, ele vivesse lá na cidade de Efésios. E certamente ele administrava aquela região que hoje nós conhecemos como Turquia. Aquelas igrejas ali próximas para as quais ele escreveu o livro de Apocalipse, provavelmente constituíam os destinatários desta carta. E João, como o apóstolo do amor, constantemente, os irmãos vão perceber, por exemplo, no capítulo 2, ele chama aquela comunidade ou aquelas igrejas, porque certamente esta carta circulava naquela região, aquelas igrejas, Esmirna, Tiatira, Éfeso e outras mais. E eram ovelhas suas, a quem ele chama de filhinhos. Então, constantemente, como no capítulo 2, verso 1, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, uma forma muito carinhosa que demonstra uma intimidade, um amor que ele tinha por aquela comunidade. Ele escreve basicamente esta carta por 2 motivos. O primeiro deles era combater uma heresia que se filtrava na igreja, já desde o 1º século ou antes disso, e que estava influenciando, contaminando aquela igreja, e ele escreve para orientar a igreja,
para combater uma forma de cristianismo meio mesclada, misturada com aquilo que veio a se chamar de gnosticismo, que nós pretendemos explicar um pouco a respeito disso. Então, o primeiro motivo foi combater esta heresia, este ensinamento mesclado com o cristianismo, oriundo do paganismo, que vinha a confundir aquela igreja, aqueles irmãos. E ele, como um apóstolo, como um supervisor da igreja, como servo do Senhor Jesus Cristo, a quem o chamou para pastorear o seu rebanho, preocupado com isso, escreve então esta carta. E o outro motivo, certamente, era para o consolo, o conforto daquela igreja. Para que eles pudessem saber, perceber que eles eram de fato filhos de Deus, se permanecessem a seguir a orientação apostólica, o ensino apostólico, e que a salvação deles era em Cristo garantia de gozo, de alegria. E é isto que nós percebemos claramente no verso 4, quando ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja plena, completa. Então, é com este propósito, basicamente, que ele escreve esta carta. O tipo de heresia que estava a se infiltrar naquelas igrejas da região, hoje denominada Turquia, veio a ser chamada de gnosticismo, oriundo de uma filosofia grega, que dizia basicamente o seguinte, que tudo que era material, tudo que era físico, tudo aquilo que você pudesse tocar, ver, era mal por natureza. E tudo aquilo que fosse espiritual era bom. Então tudo que fosse matéria, sinônimo de coisa má, maligna. E tudo aquilo que fosse espiritual, intangível, eram coisas boas. Este era basicamente o ensino do que veio a ser chamado de gnosticismo. A palavra gnose tem a ver com conhecimento. E não é à toa que, nesta epístola, por mais de 40 vezes ele vai utilizar o termo sabeis, conheceis, já para desdizer, digamos assim, aquilo que a igreja estava a ser ensinada por estes gnósticos. Porque eles diziam que a salvação estava num conhecimento místico, transcendental, onde eles recebiam a luz para a salvação. E que não era para todos, era apenas para aqueles mais espirituais. Então, através desse conhecimento, eles tinham a salvação. E que era dessa forma que eles poderiam alcançar a vida eterna, através deste conhecimento místico, e não por algo concreto, real. E isto estava a ser ensinado na própria igreja, por cristãos, pessoas que se converteram do paganismo, no entanto não deixaram as suas práticas filosóficas, religiosas. Era um mundo muito pluralista, tudo era aceitável, todos os deuses. Havia uma convivência pacífica, digamos assim. Então, eles poderiam conviver com o cristianismo, com o judaísmo, ou com qualquer outra religião, ou qualquer outra doutrina, não havia problema. Tudo era relativo, tudo era aceitável. Então, no cristianismo, estes que vieram do paganismo e que se converteram, continuaram com certas práticas. E a liderança deste movimento se infiltrava, então, por serem cristãos, por haverem se convertido. Infiltravam-se nas igrejas e vinham com essas ideias do que é espiritual bom e o material mal. Então, isso levou à conclusão de que, se a matéria é má, e se tudo aquilo que é espiritual é bom, então como é que Jesus Cristo pôde vir em carne? Como é que ele pôde vir como homem? Assumir a natureza humana, visto que na filosofia, tudo que era material era mal, por si só.
Então, com isso, eles denegriam, eles rejeitavam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. E não é à toa, se os irmãos perceberem e abrirem as vossas Bíblias no capítulo 4, ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, haviam muitos falsos profetas, e dentre estes falsos profetas, haviam lá nesta região, nestas igrejas cristãs, estes tais que o apóstolo João orienta a que a igreja pudesse provar, esses espíritos, esses falsos profetas. E o verso 2 diz assim, nisto conheceis, daí a palavra conhecimento, gnose, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Percebem? Então, aquilo que eles diziam que Jesus não veio em carne, não era de Deus, era algo do maligno. Não era um ensinamento cristão. Então, com esta preocupação, é que o apóstolo João, nesses 4 primeiros versos, ele fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Na sua essência. O que é que ele fez? É esta orientação que ele dá antes de começar a falar um pouco mais a respeito destes ensinamentos, desses falsos ensinamentos. Então, basicamente, ele vem com 3 provas ou 3 testes para que a igreja pudesse discernir o certo do errado. Aquilo que era de Deus e aquilo que era do maligno. Então, o primeiro teste é um teste doutrinário. Ele vai ensinar a igreja a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele veio em carne ou ele não veio em carne? Porque além desta falsa doutrina, este falso ensino, dizer que Jesus Cristo não veio em carne, também negava a sua divindade, não só a sua humanidade, mas alguns dentre eles negava também a sua divindade. Eles diziam o seguinte, que Jesus era uma aparência, ele não era um homem como nós, ele era uma aparência, ele era como um fantasma, um espírito, porque jamais o espiritual poderia se misturar com o material. Então ele não poderia ter vindo em carne, assumido a forma humana, em hipótese alguma. Era um espírito, era uma aparência. Isso veio a ser chamado de docetismo, aparência. Então Jesus era uma aparência, não era um ser humano como nós somos. Já uma outra corrente dizia que, na verdade, o Cristo divino, no momento em que Jesus foi batizado, o Jesus homem, o Cristo divino veio sobre ele. Porém, antes dele ser crucificado, o Cristo divino sai do Jesus humano, para que ele pudesse morrer. E era por isso, então, que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali não estava o Cristo divino, porque o Cristo divino jamais poderia ser crucificado. Então, esta seita, esta filosofia, que negava a natureza divina e, entre outros, a natureza humana de Jesus, era oriunda de um falso ensinamento, de uma filosofia falsa. Então, daí já dá para perceber o quão é importante o ensino, a doutrina correta. Porque uma doutrina errada leva a uma prática errada. E João aqui não só vai dar as provas ou os testes doutrinários, mas os testes práticos. Não é à toa que ele vai falar a respeito de um teste moral. Ele vai dizer que aquele que está na luz anda na luz. Então é um teste moral. Então, para perceber que o verdadeiro cristianismo, ele não só tem a doutrina correta, mas que esta doutrina correta leva a uma prática moral correta, a uma santidade de vida.
E também um teste social. Ele vai falar a respeito do amor de um para com o outro. Ele vai dizer que se teu irmão tem alguma necessidade, tu deves ajudá-lo. Não deves negar. Então, observe, o cristianismo para o apóstolo João, e segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo e toda a Escritura, ele necessita de uma doutrina correta para uma prática correta e para uma relação social correta. Então é por este motivo que ele escreve esta carta. E é por este motivo que ele já começa a carta a falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se, de fato, nós não tivermos uma compreensão correta a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida cristã é uma vida inútil, uma vida sem fruto, uma vida sem produção, uma vida inútil, sem valor. E é fundamental isso. Então, esses 4 versículos são, de fato, o fundamento de toda a carta. Tudo aquilo que ele vai falar nesta carta tem como fundamento quem é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele não trata de outra coisa senão da pessoa do Senhor Jesus Cristo, desses 4 primeiros versos. É aqui que João, primeiramente, apresenta o Senhor Jesus Cristo, sendo ele não só uma testemunha em particular, mas observe que ele vai sempre falar, nós temos ouvido, nós temos visto, os nossos olhos. É sempre no plural, é sempre na primeira pessoa. Então ele fala como apóstolo que era, com autoridade apostólica, mas ele faz uma observação que o testemunho não é só dele, não é algo subjetivo, mas é algo do qual todos os apóstolos, conjuntamente com ele, criam e ensinavam a sua igreja. Se os irmãos abrirem, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 2, eu peço aos irmãos que, por favor, abram as vossas Bíblias, Efésios capítulo 2, e o verso 20. Vou ler do verso 19 ao verso 20. Efésios 2, eu vou ler o verso 19, mas especialmente o verso 20. Vamos ler até o 22. Diz assim, Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O verso 20, em especial, Paulo nos ensina que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra angular é o Senhor Jesus Cristo, mas pelo ensinamento dos apóstolos e profetas. Em outras palavras, da Escritura Sagrada, que eles próprios escreveram. Nós hoje não temos mais apóstolos. Esta ideia de que nós temos apóstolos hoje é uma heresia. A Bíblia não nos ensina. A Bíblia só nos ensina a respeito dos 12 e mais Paulo, que foi um como que nascido fora do tempo. Eles não deixaram-nos sucessores humanos, mas eles nos deixaram a palavra de Deus. Então o cristianismo, a vida cristã, ela não pode ser edificada, ela não pode ser fundamentada em outra coisa senão na palavra de Deus, porque é o testemunho apostólico. Os apóstolos não realizaram sinais e maravilhas à toa. Eles realizaram sinais e maravilhas para testificar que, de fato, eles eram os apóstolos enviados pelo Senhor Jesus Cristo, para serem testemunhas, para serem aqueles aos quais Deus os capacitou para escrever Bíblia. Nós hoje não precisamos de outra coisa qualquer, senão a palavra de Deus.
Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Nós não precisamos de novas revelações do Espírito, sonhos, visões, nada que seja místico. Única e exclusivamente a palavra de Deus. Estes falsos profetas, esses anticristos, eles queriam acrescentar a palavra apostólica àqueles que eles recebiam por uma iluminação sobrenatural, transcendental. Mas o apóstolo João, então, combate esta heresia, este ensino, através da palavra de Deus, por inspiração divina. João, portanto, é testemunha. Mas observe, ele não é testemunha simplesmente porque viu, mas ele é testemunha porque creu. Porque nós hoje, de fato, não vemos Jesus, nem precisamos ver. Então é pela fé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu naquilo que o Senhor nos ensinou. Então é por isso que ele nos deixa esta carta, para que nós possamos aprender e crer. Não porque vemos. Ele de fato viu, porque era a testemunha ocular das obras do Senhor Jesus Cristo, para que pudesse nos transmitir a sua palavra. Então, nos aproximemos com este entendimento do contexto histórico desta carta e vamos procurar compreender aquilo que o apóstolo tanto combate nesta carta que ele nos deixou. Então, vamos observar agora o verso 1, do capítulo 1. Diz assim: o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Quando nós lemos esta palavra, quando chega aos nossos ouvidos a palavra princípio, creio eu que todos nós nos lembramos do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nós nos lembramos também lá de Gênesis, capítulo 1. Não é? No princípio, Deus criou o universo, em outras palavras. Então, essa palavra princípio é interessante. O apóstolo João vai repeti-la várias e várias vezes. Mas aqui, certamente, ele está, antes de tudo, a nos ensinar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo como Criador de todas as coisas, não como criatura. O Jesus Cristo pré-existente. Antes dele vir ao mundo, ele já era. O que era desde o princípio. Ele é criador. Ele estava com o Pai a criar e não para ser criado. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, antes de vir ao mundo, ele já vivia em glória. O Deus eterno. Então, se observarmos com clareza, é exatamente aquilo que o Evangelho de João nos diz, como já vos referi. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele coloca Jesus Cristo na mesma posição do Pai. Ele quer nos ensinar que Jesus era de fato divino. Que Jesus era pré-existente. E que Jesus era o Criador de todas as coisas. Em Êxodo, no capítulo 3 e no verso 14, diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O Deus do Antigo Testamento, portanto, se apresenta com aquele que é, aquele que era. Eu sou, como o Deus eterno. O Deus que não foi criado, o Deus que sempre existiu. O Deus que é por Ele mesmo. O eu sou. Mas acontece que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, existindo já com o Pai, eternamente gerado do Pai, não criado. Ele, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, eu peço que os irmãos abram, Evangelho de João, capítulo 8, para provar que de fato esta é a palavra de Deus, e observar que não são palavras de homens, mas palavra de Deus.
o Senhor Jesus Cristo fala o seguinte, em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então Jesus Cristo se apresenta aqui da mesma forma que o Deus do Antigo Testamento, com aquele que é. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Não Deus criado, ou um homem criado, mas como o Deus Todo-Poderoso. É assim que o Senhor Jesus Cristo se apresenta. No verso 58 do capítulo 8 também, diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então a preocupação do apóstolo João é mostrar que, de fato, Jesus Cristo, e por que Jesus Cristo? Porque se formos ler, e nós vamos ler o texto todo, nós vamos perceber que o que era desde o princípio se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo, como eu sou. Jesus era, desde o princípio, desde a criação do mundo, ele já era. É isto que João quer nos ensinar a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, creio que ficou claro, o Senhor Jesus Cristo, ele é o que era desde o princípio. Se os irmãos observarem, não necessariamente precisam abrir as vossas Bíblias, mas no capítulo 2 desta mesma carta, no verso 13, diz assim, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no verso 14, Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então confirma de fato que aquele que existe desde o princípio se refere ao Senhor Jesus Cristo, mas ele já existia desde o princípio. Ele não passou a existir. Mas João vai além disso, porque o problema, como já vos falei, não era apenas no que diz respeito à divindade do Senhor Jesus Cristo. Fica provado que Jesus, de fato, é pré-existente. É o Deus eterno. Mas João agora, ele passa a nos falar a respeito deste Deus eterno, que veio e habitou entre nós, se fez carne. Ele não era uma aparência. Ele não recebeu o Cristo divino. E depois este Cristo divino o abandonou para que ele fosse crucificado. Ele era de fato o Deus que se fez carne, o Filho de Deus que se fez carne. Então ele continua o que era desde o princípio. O que temos, nós testemunhas, os apóstolos em especial, ouvido. Mas não só ouvido. Observe, verso 1. O que temos visto com os nossos próprios olhos. Então ele dá um testemunho como apóstolo e juntamente com os demais apóstolos a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus eterno, que se fez carne e que habitou entre nós e que eles foram testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Ele faz questão de dizer o que temos visto com os nossos próprios olhos. Mas não só isso, porque o ensino era de que era uma aparência. Mas ele diz, não. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Nós tocamos nele. Nós o sentimos. Ele não era uma mera aparência. Ele era de fato o Deus eterno que se fez carne, que se humilhou. Nós na teologia chamamos isso do estado de humilhação de Cristo. Porque imagina, o Deus eterno, todo-poderoso, vivendo em glória eterna com o Pai, de repente se fazer criatura, se fazer homem. Imaginemos alguém de grande importância entre nós,
E este alguém, de repente, preocupado com as baratas, resolve se fazer barata. Que grande humilhação! Um ser humano se tornar uma barata. Mas isso não se compara com o que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno. Filho de Deus. Vivendo em glória. Mas ele assumiu a natureza humana. Ele foi uma criança como uma criança qualquer. Mas sem pecado, obviamente. Não teve pai humano. Mas ele nasceu do ventre de uma mãe, de uma mulher, como todos nós. Não há ser humano que não nasça desta forma. Jesus Cristo, ele foi concebido no ventre de uma virgem, de uma jovenzinha. E o parto foi um parto como todos nós. E a sua infância foi uma infância como todos nós. E ele teve que se submeter à lei de Deus. A lei dada a nós, pecadores. O Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, quando se fez carne e assumiu a natureza humana, de fato ele se humilhou. Mas ele se humilhou por vossa causa, por minha causa, por tua causa. Ele se humilhou. Se de fato tu és um eleito de Deus, se de fato tu dás ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: aquele que ouve a minha voz, me segue. Se tu estás a ouvir a voz do Senhor, se tu estás a ouvir a voz de Deus, se tu és de fato ovelha do Senhor, certamente seguirás o Senhor da glória. Porque foi com este propósito que ele veio a este mundo se humilhar por nós. Nós não fazemos ideia da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. A morte dele é a nossa morte. A ira que caiu sobre ele era a ira que deveria cair sobre todos nós, sobre tua vida, independente da tua idade. A ira que caiu sobre ele era a ira que deveria cair sobre todos nós. Mas para isso ele teve que assumir a natureza humana, obedecer integralmente à lei de Deus, porque nós não temos capacidade, mesmo como crentes, de assumir. Então o apóstolo dá o testemunho, e para isso ele reúne todos os outros apóstolos e fala o nome deles. As nossas mãos apalparam. Nós sabemos que há algumas passagens que mostram isso claramente. Por exemplo, João 13, 25 diz assim: então aquele discípulo, é o apóstolo João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Ele estava a perguntar a respeito do traidor. Ele reclinou-se sobre o peito de Jesus. De fato, ele tocou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não era uma aparência. O verso 20 do capítulo 21 diz o seguinte: então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o apóstolo João, o qual nasceu e reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E mesmo ressurreto, mesmo após a ressurreição, Jesus continuou a ser homem. Ele não deixou a sua humanidade. Jesus ainda hoje continua homem. Para sempre. Homem para sempre. Ele ressuscitou em corpo, de fato. Não se tornou uma aparência, mas continuou sendo homem. Mas agora no estado de glória. O seu estado de humilhação passou. Quando ele ressuscita, começa o seu estado de glória, de exaltação. Até a sua assunção ao Pai, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele continua homem, ele continua carne, para o resto da vida. Para o resto da vida. Não está simplesmente um espírito, mas o Senhor Jesus Cristo. O Senhor
da glória. Então, a palavra de Deus é uma passagem bem conhecida no capítulo 20 do Evangelho de João. Diz que Tomé não estava lá quando Jesus mais uma vez aparece diante dos discípulos. Então Tomé disse, não, eu só creio se por acaso estiver diante dos meus olhos. Então o verso 27 do capítulo 20 de João diz assim, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O verso 39 do capítulo 24 de Lucas. Vede as minhas mãos, disse Jesus, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele já ressurreto, continuou homem. E foi uma testemunha, embora o texto não diga que os discípulos chegaram a tocá-lo, mas de fato, quando Jesus fala isso, é porque era possível tocá-lo. Sem dúvida nenhuma. Então, o apóstolo João diz que Jesus não era uma aparência, mesmo na sua ressurreição. As nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Agora ele fala de Jesus como, mais uma vez, como verbo da vida. A palavra da vida. Demonstrando mais uma vez a eternidade do Senhor, o Senhor da glória. Verso 2 continua. O apóstolo João, ele não fica apenas como a testemunha, mas ele quer transmitir, anunciar a todos nós a respeito do Senhor da glória. Ele diz no verso 2, e a vida se manifestou. E nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Então este é o nosso papel também, de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Não aprender a doutrina correta, o ensino correto da palavra de Deus, mas também anunciar. Mas anunciar o quê? A vida eterna. O Senhor Jesus Cristo se identifica como a própria vida. A vida eterna. Mas não só eterna no sentido de sem fim, ou sem início, mas em termos de qualidade de vida. Uma vida eternal. Uma vida eterna. A qual estava com o Pai, verso 2, e nos foi manifestada. A vida eterna veio a este mundo, se manifestou por amor de vós, por amor de nós. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, por dois motivos. Em primeiro lugar, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Este anúncio é para que haja comunhão. Comunhão com os apóstolos, com a doutrina apostólica e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós anunciamos e falamos de Deus às pessoas, é algo meio genérico. Porque ninguém vai a Deus a não ser pelo Filho. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então, Deus, muita gente crê em Deus. Muita gente fala de Deus. Muitos religiosos falam de Deus. Então, quando nós formos anunciar o Evangelho, nós temos que falar do Deus, mas o Deus que é Pai do Senhor Jesus Cristo. Não um Deus qualquer, mas o Deus único e verdadeiro. O Pai do Senhor Jesus Cristo. Observe lá, eu estou concluindo, o verso, no capítulo 5 do Evangelho de João, lá no final, verso 20, diz assim, João 5:20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20 é o que diz a palavra de Deus. Partindo então para a conclusão. Então, o primeiro motivo pelo qual ele escreve esses versos iniciais é para que nós tenhamos comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E ele encerra ainda com outro propósito, e o propósito final. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja plena, seja completa. Não existe alegria, não existe gozo, felicidade verdadeiros, senão pelo Senhor Jesus Cristo. Não existe. O mundo está sempre em busca da alegria, da felicidade, do regozijo, mas nunca encontrarão, se não for única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da glória. Só nele nós poderemos ter gozo e alegria independente da nossa idade, independente das circunstâncias, independentes da nossa condição física, independentes da nossa riqueza, das nossas posses. A verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria só é possível através do Senhor Jesus Cristo. Crendo nele, confiando nele. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria, o nosso gozo, seja completo, seja pleno. Então, encerrando e fazendo algumas aplicações, nós temos, de fato, muita confusão no meio evangélico. Muita confusão. Doutrina para tudo que é lado, e cada um que diga uma coisa distinta. E também no nosso meio há muita pressão das testemunhas de Jeová, não sei cá, mas no norte, é muito grande. E eles negam o Senhor Jesus Cristo. Para eles, o Senhor Jesus Cristo era um mero homem. É Deus, mas um deusinho pequeno, de menor categoria. E nós, muitas vezes, eu já ouvi testemunho de alguém onde morei antes de vir a Portugal, é que um certo pastor deu um púlpito a um irmãozinho oriundo de uma seita, que ele sempre conhecia um pouco mais a Bíblia do que o próprio pastor, do que os próprios irmãos. E o pastor resolveu dar o púlpito para ele. Só que esta pessoa era das testemunhas de Jeová. Subiu ao púlpito e abriu a Bíblia e começou a pregar e ensinar aos irmãos cristãos, de uma igreja cristã evangélica. E o resultado? A igreja toda se converteu às testemunhas de Jeová. Por falta do ensino da palavra nesta igreja. Foi ludibriado, foram enganados. Então, observe como é importante nós nos apegarmos à palavra de Deus, ao testemunho apostólico, para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Eu sei que isso é algo já extrapola, não é algo comum. Mas há muita heresia, há muitas falsas doutrinas no meio evangélico. Graças a Deus não é o nosso caso aqui. Mas nós somos bombardeados pelo mundo afora. E nós precisamos estar preparados para dar razão da nossa fé. Nós precisamos estar alicerçados no Evangelho, no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E só nele nós podemos, de fato, ter a alegria plena e completa. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus nos abençoe e que a sua palavra penetre não só na nossa mente, no nosso conhecimento, mas no nosso coração. Então, se Deus quiser, logo mais à tarde nós pretendemos dar continuidade na exposição do Evangelho de João. Vamos encerrar então com a oração e depois eu passo a palavra ao pastor. Senhor, nós queremos